Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o novo episódio do Conexão Ágape Podcast. Hoje nós vamos ter aqui uma história muito interessante que vai falar sobre a importância da conscientização do autismo, principalmente em igrejas. Mas antes de a gente apresentar aqui a nossa convidada e também de começar esse assunto, quero fazer um convite para você, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, já clica aí no sininho para você receber todas as notificações. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber essa notificação. E também vou pedir para você compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ter esse conhecimento do que a gente vai falar aqui, da história que a gente vai contar hoje aqui. Então, nós vamos começar agora apresentando a nossa convidada, que é a Andréia Santana. Seja muito bem-vinda. Obrigada por receber o nosso convite para a gente falar de um assunto muito importante. E você vai contar um pouquinho da sua história de vida aqui pra gente, né? Sim, obrigada. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, boa noite, não sei. O horário que você estiver assistindo vai ser de manhã, de tarde ou de noite. Exatamente. Então, meu nome é Andréia, né? Eu sou mãe de uma mocinha, hoje com 11 anos. A Larissa, ela é não verbal. Ela tem autismo, ela tem surdez profunda bilateral. Ela é usuária de implante coclear, tem apraxia da fala e tem muito carisma e muito amor para dar. E através da história dela, né? Também nós chegamos aqui e nós podemos alcançar hoje algumas famílias, ajudar, né? Da forma como que ela nos ensinou, a gente pode hoje acabar contribuindo para algumas outras famílias, tentar fazer ficar um pouco mais leve o fardo, né? Sandra, seja bem-vinda, hoje participando aqui também do nosso podcast aí, né, Sandra? Voltei. Prazer, né, sempre estar aqui, amo estar. É um assunto muito interessante, sim, né? Na hora que a gente ficou sabendo do assunto, a gente falou, não, tem que ter esse assunto, sim, né? De inclusão mesmo. A gente trabalha na igreja também, tem, né? Nosso Ministério Kids lá, que é uma bênção. Então, assim, é um assunto que eu quero convidar todo mundo, né? Que tem esse ministério na igreja. Quem não tem, porque também vai envolver aí outros projetos, né? Presta atenção, né? Divulga esse assunto, compartilha nas redes sociais, que você vai ver que é completamente fundamental para a gente começar a desenvolver tudo que já está parado há tempo demais, né? É um assunto que está parado e tem que ir para frente, tem que sair. É verdade. Bastante. E a gente vê, Andréia, que o assunto sobre o autismo, ele... assim, hoje se fala mais, né? Mas ainda é considerado muito pouco, né? Sim. A sua filha hoje tem 10 anos, então conta 11 anos, né? Conta pra gente, assim, qual que foi, assim, a sua história com o diagnóstico do autismo ali na sua família? Então, primeiro a gente teve o diagnóstico de surdez, né? Então, assim, o primeiro grande baque... Ela já era criança? 1 ano e 11 meses. Um grande baque da nossa vida foi primeiro o diagnóstico de surdez, né? De descobrir há 1 ano e 11 meses que ela não escutava absolutamente nada. Dos dois ouvidos? Dos dois ouvidos, exatamente. E então, tivemos que nos mudar em 2 meses do interior para cá, para ela ser submetida à cirurgia do implante coclear, né, que é o mais conhecido, popular, ouvido biônico, né, para ela poder escutar. E aí aqui, com 2 anos e 1 mês que ela passou a ouvir, precisou iniciar as reabilitações auditivas, que são as terapias para, né, ensiná-la a ouvir, saber o que era o nome dela, começar a aprender o que é mãe, o que era pai, né? Sim. E aí, nessas terapias, que a fono começou a ter dificuldade. E começou a observar que ela não tinha o contato visual, que ela não olhava para o rosto dela, né? Que era fundamental para ela fazer a terapia auditiva. E então, já começou a surgir aí alguma desconfiança que tinha algo, né? Além. E já começaram a falar sobre o autismo. Só que o autismo naquela época, eu me recordo que na época passava uma novela que tinha um autista severo na cena. Sim. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de autismo na vida, foi justamente nessa novela que eu tinha visto.
E aí, então, assim, pra gente era muito distante, não, Sim. de forma alguma, não tem nada a ver, né? É o comportamento dela. E Uhum. todos os médicos daqui falavam, não, ela é assim porque ela não ouviu até agora. Entendi. Então, ela não dá atenção, ela não responde porque ela nunca ouviu. Sim. Então, aqui em Cuiabá, não teve como fechar diagnóstico de autismo nesse primeiro ano auditivo dela. Sim. Então, dos 3 aos 4 anos que eu comecei a buscar fora do estado, né, pesquisar, para ver se eu conseguia levá-la a um médico em São Paulo, em algum outro lugar, para diagnosticar. Por quê? Quando as crianças passam a ouvir, 6 meses depois a gente encontrava uma ou outra criança que tinha operado na mesma época que ela e já estavam falando. Sim. Aí ela nada. E aí eu me recordo no dia que eu encontrei uma mãe com uma criança que tinha operado no mesmo dia que ela, do implante, e a criança já estava começando a ir para aula de música. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu lembro que eu desabei quando eu cheguei em casa, porque assim, ao mesmo tempo que eu desabei de alegria de vê-lo, porque ele já estava falando, né, eu encontrei no shopping, e ao mesmo tempo de ter certeza que tinha algo errado com a minha filha. Sim. Entendeu? E mãe sente. E né? mãe sente, exatamente. Então foi aí que a fono pediu para entrar em contato com a neuro, que na época era uma neuro, falou com ela pessoalmente no celular. A neuro estava muito resistente porque ela falava que não tinha nada, mas diante do assunto da fono, ela resolveu passar uma medicação e encaminhou para uma terapeuta ocupacional e para ecoterapia. E aí, na ecoterapia, aquele negócio, você ficar esperando, né? Várias mães ali esperando, troca conversa, não sei o quê. E a mãe me mostrou um livro que ela estava lendo, que tinha sido maravilhoso. Eu falei, você quer ler? Eu falei, me empresta. E aí, quando eu li aquele livro, eu falei, gente, minha filha tem autismo. Né? Quando eu engoli aquele livro no fim de semana, eu falei, não, ela tem autismo. E aí eu fui atrás do escritor desse livro, que é o Dr. Leandro Reveles, em São Paulo, agendei uma consulta e aí a gente foi, e aí não teve dúvida, na primeira avaliação dele, não é autismo. Então foi com 4 anos, então por isso ainda levou, né, um pouco de tempo aí, dos 2 anos aos 4, porque ninguém ousava dar um diagnóstico aqui em Cuiabá por causa da surdez. Gente, não... E qual que foi quando o médico, você falou com o médico, né, você recebeu esse diagnóstico, e aí quais foram os próximos passos? Você teve essa certeza, né, em São Paulo, você percebeu que faltava essa informação da própria parte médica, assim, daqui da região de Cuiabá? Sim. Na verdade, a gente tinha tentado aqui no neuro, que achava que não tinha nada, tá? Mas como a gente já tinha tido a experiência da surdez, que eu falava para pediatra que eu queria um teste de orelhinha mais aprofundado, e ela falava que a menina escutava, que não era para eu ficar atrás disso. Aí, quando eu ouvi da neuro a mesma situação, eu falei, não, vou ficar esperando, né? Porque já estava sendo corrida por aquela culpa de ter esperado a questão do ouvido, né? Auditiva. E aí, então, aqui eu tinha passado por uma psiquiatra infantil, que é a doutora Ana, que atende a Larissa até hoje. E ela falou assim, mãe, ela realmente apresenta sinais de autismo. Sim. Todavia, ainda não tem um ano auditivo. Né? Ela só estava escutando com 3 anos, estava escutando aí com 8 meses que ela estava ouvindo. Então, eu prefiro encaminhar para terapia, né? Como ecoterapia, como fono, terapia ocupacional, mas não fecho ainda o diagnóstico, porque ela não tem um ano auditivo. Então, aí foi nesse período que, como ela encaminhou, mas não fechou o laudo, e aí eu conheci esse livro, fui atrás do escritor, levei, e de imediato, eles não tiveram dúvida, eu acredito que atrapalhou um pouquinho por causa da comorbidade auditiva dela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, mas a medicação que ele passou na época era a mesma que ela já tinha sugerido aqui. Entendeu? Então, assim, na época ele passou a
terapia no ABA, né, na ciência do ABA, que é a análise do comportamento, só que aqui ainda não tinha, era muito novo isso, né, estava começando ainda a surgir em Cuiabá, tanto é que na época surgiu uma primeira clínica, trabalhei nisso, mas não deu muito certo, porque acho que as meninas também estavam recém-formadas, estavam aprendendo ali, e o caso da nossa filha, por causa da questão da surdez, era um pouco mais difícil, né? Era muito desafiador, né? Então, a gente decidiu continuar o acompanhamento com a psiquiatra aqui, né? Que já tinha tido um pouco dessa visão, e ter alguém mais por perto, né? Porque é muito difícil pra gente, porque às vezes eu preciso ligar no fim de semana, porque às vezes, aconteceu uma situação, tá super agitada, eu preciso entrar em contato. Então a gente precisou, né, manter aqui pra gente ter esse acompanhamento mais de perto. E até hoje ela tá, né? Ela tá com a doutora Ana Cristina, graças a Deus. Então, deu certo. A gente passou a focar no autismo. Porque até então só se pensava na questão auditiva. Entendi, né? E seria interessante, né, Sandra, você compartilhar aqui com a gente sobre o seu lado mãe, porque eu acredito que o amor de mãe não tem igual, né? Porque o amor de mãe cura, o amor de mãe cuida, corre atrás, mas muitas vezes tem alguém assistindo aqui que precisa, né, de ouvir de você. Qual foi o seu sentimento, o que te deu força, o que foi, assim, de positivo do seu lado como mãe que pode estar ajudando alguém que está assistindo aqui nesse momento agora? Olha, Sandra, era uma coisa, assim, uma força de Deus, extraordinária, porque, assim, eu lembro que quando tive o diagnóstico da surdez, muitas pessoas falavam para mim, cara, você nunca desistiu de ficar pedindo esse exame. E por mais que eu tinha escolhido na época a melhor pediatra da cidade, né? Eu não acreditava, não que eu não acreditava, era o Espírito Santo que falava em mim que tinha algo errado. Entendeu? Era algo nesse sentido. Porque quando eu estava, a Larissa, acho que ela tinha uns 2, 3 meses de vida, eu lembro que num culto, uma pregadora de fora falou, né, eu brincava, falava assim, não quero ter mais filho, não quero ter mais filho, meu Deus do céu, não quero ter mais filho, porque nessa pessoa tem muitos, 3, 4 filhos, e assim, de repente eu me via ali, né, na recém-nascida, aquela dificuldade toda, ela tinha muitas cólicas, ela chorava muito, e aí eu lembro que Deus me entregou uma palavra falando que ela não conseguia ver bem se era na gestação que eu tive algum problema ou se seria dali em diante, mas que a Larissa tinha nascido para cumprir um propósito. Glória a Deus. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, falei, mãe, assim, a gente recebe e põe no cabide, como minha pastora ensinava, né? Mas eu acho que ela foi equivocada essa visão, porque não tem problema nenhum com a Larissa. Eu não tive problema nenhum na gestação, foi uma gestação perfeita, sem nenhum enjoo, sem nada. E aí, quando foi com 7 meses após isso, comecei a perceber ela ficando mais calada. Mas eu não tinha, gente, no interior não tinha informação. Não porque era interior, acho que é porque 10 anos atrás não tinha acesso como hoje. Exatamente. Verdade. Então, assim, qual que era a comparação que eu conseguia fazer? Ela era a única criança da família. Era na igreja. Você viu umas crianças da mesma faixa dela e que, assim, eram mais sociáveis, iam no colo, tal. Ela não. Não, era só eu. Então, assim, era uma força de Deus, do Espírito Santo, que me instigava a pedir, doutora, vamos fazer, porque ela fez vários testes de orelhinha e não finalizava. Aí falava assim, não, mãe, é restinho do parto no primeiro dia. Não, mãe, é porque o aparelho tá com defeito, ó, tá normal. O exame tá normal, só no final que o exame não conclui. Eu falava, doutora, então vamos fazer o outro exame que só faz em Cuiabá, né? Na época eu morava em casa, só faz em Cuiabá. Mãe, essa menina ouve, olha como ela é esperta. E realmente, gente, hoje eu vejo os vídeos dela beber, eu falo, é difícil saber que ela não escutava ali. Porque, acho que porque ela não ouvia, ela começou a corresponder muito bem com os olhos. Então, ela falava assim, olha aí, você tá procurando pelo em ovo, essa menina escuta, pra que você vai submeter a criança a um exame desse? Porque na época tinha que ser sedado, né? E aí eu falei, então tá, né, vou acreditar. E eu falei, doutora, mas ela é muito estrábica. Mãe, todo bebê é estrábico.
Até os 6 meses, todo bebê é estrábico, né? Mas, gente, era de Deus, porque quando ela fez 6 meses, eu falei pro meu marido assim, amor, vamos levar ela no oftalmo em Cuiabá? Porque eu não preciso de encaminhamento. Né? O ouvido, tudo bem, precisava do encaminhamento. Mas o oftalmo, vamos levar pra ver, porque eu acho ela muito estrábica. E aí, quando a gente chegou aqui, gente, ela tinha 3,5 graus de hipermetropia. Nossa. A gente saiu daqui com ela, um bebê de 6 meses, com óculos fundo de garrafa. Nossa. 6 meses. Foi difícil encontrar um óculos pra ela aqui em Cuiabá. Então, a partir daí, fomos cuidar o olho. Aí eu vi que ela foi emudecendo mais. Porque ela balbuciava muito, aí ela foi se calando. Aí eu falei, não, então vamos mudar de pediatra. E aí muda de pediatra. A pediatra, não, manda pra neuro, manda pra Cuiabá fazer um neuro, fazer o Bera. Coloca na escolinha, vamos fazer uma ressonância. Tudo, é a nova pediatra. E aí eu comecei a correr atrás, né? Não, gente, eu não sei de onde surgia a força, porque o meu marido, ele meio que ficou assim, em estado de choque. Sim, sabe? Porque todo mundo achava, poderia até não falar, mas eu tenho certeza que todo mundo achava que eu era meio louca, né? Que Nesse queria sentido. criar algo podia que até né? ser, exatamente. Achar alguma coisa, não, entendeu? Exagero. Mas eu sentia que tinha algo. E ela sempre foi muito ligada a mim. Então, assim, a gente tinha uma conexão fortíssima até hoje, né? Amém. Meu grude. Então, e aí quando teve o primeiro diagnóstico, que, assim, realmente abriu o nosso chão, e eu lembro como hoje o médico disse assim pra gente, se vocês não se mudarem pra Cuiabá, a gente não opera ela. Sim. Porque o que vai valer e o que vai fazer efeito não é a cirurgia, é a terapia depois. E a gente morava lá, nunca na minha vida eu sonhei em me mudar de Cáceres, né? Porque é lá que eu tenho a minha família, a nossa rede de apoio era toda lá e em Pontes Lacerda do meu marido, era mais próximo. E aí em 2 meses, né, você mudou tudo. Mudou de uma forma que, assim, 1 mês antes de eu ter esse diagnóstico, eu recebi uma proposta excelente da minha chefe. E eu falei, agradeço de coração, mas eu não vou, que era para vir para Cuiabá. Aí ela, pensa bem, vai ser uma ótima oportunidade para você, para o seu esposo estudar mais, profissionalmente, para sua filha. Aí eu falava assim, não vou, porque eu tô lá vou ficar lá sozinha. Minha rede de apoio tá tudo aqui, não tem como eu ir. Aí ela falava assim, pensa com carinho. Aí eu lembro que eu fui falar com meu marido, ele falou assim, vamos orar. Eu falei, eu vou orar, mas eu já tô falando que eu não quero, não vou largar, eu não vou sair de Cáceres nunca, eu amo Cáceres. Ele, não vou, amor. Aí ele falou, amor, vamos orar. E aí, eu lembro que nessa oração eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que seja algo que eu não tenha dúvida que é pra eu ir. Porque eu sempre tive muito medo de tomar atitudes precipitadas. E depois se arrepender. E aí ele falou assim, então vamos orar. Gente, foram 20 dias até esse dia do médico olhar pra gente e falar, ou vocês se mudam pra Cuiabá ou a gente não pega. Aí você não teve mais dúvida. Aí eu falei, não tem nem como ter dúvida. É Deus. É Deus. E assim, na época, na época não, somos só nós 3 aqui. Mas assim, onde que eu iria deixá-la? Ela tinha 2 anos, né? Ia ter 2 anos. Acabou de iniciar a audição, de eu começar a ouvir. Eu ia ter que trabalhar 8 horas, ele 6 horas, mas eu ficava desesperada. Eu falava, como que eu vou deixar essa criança numa creche, né? No meu trabalho tinha creche integral, mas tinha uma fila de 2 anos, assim, de pessoas esperando, aguardando vaga, porque, né, a creche do Tribunal de Justiça, todo mundo queria pôr o filho lá. E aí, entramos em contato, e aí, 1 semana depois, a mulher me ligou, conseguiu a vaga. Comecei chorando, eu falei, Deus, é o Senhor. Falei, meu Deus, como eu vou deixar? Eu falava pra minha mãe, como eu vou deixar uma criança que não sabe pedir, ela não sabe, eles não vão saber quando ela quer água, eles não vão saber quando ela quer comer, eles não vão saber como que a gente vai deixar. E eu lembro que eu falei isso pra Neura, ela falou assim pra mim, mãe, ou você deixa a sua filha pra ela se desenvolver, ou você vai ficar dentro de casa suprindo todas as necessidades dela e ela não vai ser uma criança independente. Não vai se desenvolver. E aí, assim, foi uma luta muito grande, interior, muito grande. Porque aí tem que tratar a mente, né? Desligar ali.
Na verdade, Nossa, Sandra, eu deve ser acho muito que difícil. é confiar plenamente em Deus. Porque eu não podia contar com ninguém, porque eu não conhecia ninguém da creche. Eu não conhecia, não tinha avó aqui para ir lá ficar de olho. Só tinha meu marido abaladíssimo com diagnósticos. Ele ficou muito mais abalado. Na verdade, assim, acho que a gente não teve tempo de processar, Sim. sabe? Aquele momento de luto que é normal diante Sim. de um diagnóstico. Porque ali morre a criança perfeita, que você na hora Você sempre idealizou teve, ali, né? idealizou. Não, eu me recordo, eu lembro que na gestação comprava aqueles, na época, CDs, né? Hinos da harpa em piano para bebê ficava escutando a barriga. Quando eu descobri, eu falei, meu Deus, ela nunca ouviu nem as músicas que eu pus pra ela. Sabe assim, cara, você... Mas não dava tempo, alguém tinha que fazer alguma coisa. Vocês tinham que tomar... Tinha que agir, né? E foi um choque muito grande, porque assim, Deus tirou tudo que nos trazia conforto. Tirou nossa casa, morava em casa, de repente eu me enfiar dentro de um apartamento. Sim. Né? Tirou a família, que apoio total, né? A gente apoio total dos meus pais, da família dele, que morava em Pontes Lacerda, mas era mais perto para estar em Cáceres quando precisassem. O local de trabalho, né? Porque é um fórum do interior, todo mundo se conhece e tal. Vem para um fórum da capital, não conhecia ninguém. E o pior foi a igreja. Meu então, Deus. é isso que eu ia falar para você. Gente, vocês não têm Como noção. foi essa adaptação numa nova igreja para congregar? Meu Porque Deus. lá em Cáceres vocês já faziam de congregavam. tudo. A gente congregava numa igreja que tinha no máximo 50 membros. Sim. Então era aquela Bem igreja unidos, pequena, né? que a gente fazia de tudo, né? Desde limpar o banheiro ao pregar. Era de tudo, né? E era muito unido, porque é muito pequeno. Então, né, acaba desenvolvendo uma relação mais próxima e isso é muito positivo. Cria um vínculo muito forte. Sim. E de repente, você vem parar uma cidade, né, que pra tudo é não sei quantos quilômetros. Gente, eu andava nesse Cuiabá e eu lembro que eu olhava esses prédios e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor me trouxe pra cá? Você chegou em algum momento a lembrar da profecia? Cheguei. Aí você foi entender. Chegamos. Eu nunca me esqueço, assim, porque nessa época eu em nenhum momento questionei Deus nesse período. Nesse momento eu não cheguei a questionar Deus, porque acho que Ele já tinha Te preparado. me avisado. Mesmo que eu não tinha entendido, mas Ele tinha me avisado. Então, e quando eu vi as coisas indo caminhando, assim, surgia aquela proposta antes. Olha como Deus é perfeito. Acho que Ele pensou, eu vou fazer essa proposta antes, porque se fizer depois, ela vai pensar assim, a minha chefe só fez essa proposta porque ela ficou pequena, com pena de mim. Isso. Não é porque eu trabalho bem, é porque talvez ela ficou com pena de mim. Né? Então eu recebi antes. E aí fui falar, marido, eu falei, Deus, tem que ser algo que eu não tenha dúvida que é pra eu ir. Gente, tem coisa, né, do que saúde de filho, né, qualidade de vida. Ela falou, ou você fica e ela não o escuta, ou você vem para Cuiabá, se mudam para cá, e ela passou a ouvir. Isso foi 20 de setembro de 2013, dia 9 de dezembro. Ela estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia. E a gente já estava com a nossa mudança já dentro do apartamento. Foi tudo muito rápido. Então, quando a gente ficou aqui sozinhos, começou essa rotina de terapia, né? Trânsito, porque em cidade do interior, dois passos, já tá nos lugares. Chegava aqui, tinha que atravessar a cidade no horário de pico, sabe? Foi toda uma adaptação. Já junta a vontade que não quer estar no lugar. Mas é interessante como que as coisas funcionam, né? Todo propósito grande, não vou dizer todo, mas pelo menos das pessoas que eu conheço, de que tem um propósito grande envolvido, tem essa negativa de querer mudar. Sim, é verdade. É porque, na verdade, o processo é muito dolorido, gente. É isso que eu ia falar. O processo... E Deus, ele não... Quando a gente age
pela fé, Deus ele não dá o caminho, todas as regras do caminho, porque você senão dá um passo, ele dá um. Senão não é fé, né? Se Deus dá toda a bula para você, como vai ser o começo, meio e fim, a gente não tem. Se você quiser, você pode até mostrar o fim, né? Mas se mostrar o meio, você não vai querer passar por aquilo. Você não vai querer passar, é muito. E aí, quando a gente chegou, e eu lembro que lá em casa, quando falou, vai mudar para Cuiabá, eu já comecei a pesquisar a igreja, né? Porque a nossa igreja era pequena, mas também tinha aqui em Cuiabá. Só que eu lembro que a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos tentando. Era 10 quilômetros, assim. Eu falava, meu Deus, 10 quilômetros para ir na igreja. Não tinha como ir durante a semana, né? Não tinha como, porque saía 18, 19 horas do trabalho, ia pegar esse horário de pico para você atravessar Cuiabá para ir. Não tinha como. E isso já me judiava, porque você está acostumado a ir quase todos os dias na igreja. Tinha essa disposição para congregar, mas... Exatamente. E aí tem a questão do trânsito, a questão de conhecer, né? Por mais que é o mesmo ministério, mas as pessoas diferentes e tal. Né? E aí a gente ainda ficou assim 1 ano e meio. Mas antes do meu marido decidir falar, não, vamos tentar ficar no nosso ministério mesmo, eu tinha visto a igreja que nós estamos hoje. Eu já tinha visto que era próximo, né, da Morada do Ouro, porque eu tinha uma coisa com o bairro Morada do Ouro, mas eu não conhecia o bairro Morada do Ouro. Olha só. Não conhecia, gente. Eu tinha ouvido falar, mas não conhecia. E aí a gente rodou esse Cuiabá, viemos de madrugada, andava o dia inteiro com essa criança que não parava dentro desse carro. E aí a gente procurava lugar para morar, eu lembro que eram umas 8 horas antes de ir pro hotel, meu marido falou, vamos passar no Modelo, antigamente Modelo aqui, comprar alguma coisa pra gente comer e amanhã a gente começa a andar, porque não achávamos nada. E ele entrou, eu falei, vai que eu vou ficar com ela aqui na porta. E aí tinha aqueles murais, né, aí tava lá, aluga apartamento, 2 quartos, Morada do Ouro. Aí eu falei assim, amor, ó, tem esse anúncio, era 8 horas da noite. Aí ele falou assim, vamos ligar. Eu falei, meu marido é desse. Eu falei, vamos ligar, já estamos aqui. Minha mãe sempre junto com a gente, né? Minha mãe falou assim, não, dela aqui, vocês ligam. Aí ligou, o moço falou, vocês querem ver agora? Tem como. Eu busco vocês, onde vocês estão? Nós estamos no hotel tal. Não, eu busco vocês. O rapaz foi lá, pegou a gente. Mostrou, entrou no bairro. Pela primeira vez entrei no bairro Morada do Ouro, que eu já tinha uma coisa em mente, Morada do Ouro. Mostrou o apartamento, gostamos, né? Porque era muito simples, de escada, mas o apartamento era um apartamento meio antigo, então ainda tinha um pouco de espaço. E aí ele falou assim, onde a senhora vai trabalhar? A gente vai trabalhar no fórum. Então vou lá no fórum. Mostrou, foi andando com a gente pelo nosso caminho. Olha, gente, era de Deus. Era de Deus, não tinha como, sabe? E aí a gente vai e fecha nisso. E aí quando eu sabia do bairro, eu falei, então procura a igreja. Aí eu fui ver onde era, nossa, era muito distante, eram 10, 12 quilômetros. E aí eu tinha visto essa Peniel. E aí era ali em frente o Hospital do Câncer, na época. Vi o nome do pastor, Pedro Paulo, que até hoje e tal. E aí, com essa dificuldade de manter nesse 1 ano e meio, e essa ida lá no nosso ministério, a gente, nesse intervalo, conheceu um vizinho que também tinha chegado em Cuiabá perdido, um casal, não conhecia ninguém. Juntou, aí ela falou assim, André, eu fui visitar uma igreja aqui, eu gostei, acho que eu vou congregar lá. Qual que é? Peniel. Falei, menina, eu já tinha pesquisado essa igreja, mas o meu marido queria continuar, né, no ministério. Vamos lá visitar. E aí, quando eu chego lá, primeira vez que eu entro na igreja, quem que é a moça do Kids, que cuidava das crianças, era a professora da minha filha na creche. Olha. Falei, não acredito. Falei, aqui. Tudo conectado. Aí ela, não, vem lá, ele já pegou a criança e subiu. Gente, depois de 1 ano e meio, consegui assistir um culto. Glória a Deus. Fiz um culto inteiro. Falei, amor, a gente tem que ficar aqui. Porque pelo menos já tinha alguém que conhecia ela. Entendeu? Então, assim, de imediato, a gente não precisou ter todo aquele trabalho, que nem a gente sabia ainda lidar direito, né? Então, foi assim que a gente chegou ali. E aí a gente foi ficando, indo aos domingos, conforme dava. E aí, conforme o tempo foi passando, foi estabilizando no sentido, assim, do lugar, né? E aí vem a
aquele baque que não deu tempo de se processar, de mudança, aí veio depressão, né? Meu esposo teve depressão um tempo, e aí eu ia sozinha com ela, porque assim, eu falava, é só Deus que pode nos ajudar, é só Deus né, para curar, para ajudar a gente a lidar, porque foi uma fase bem complicada para ela também, né? Porque a gente começa a entender, e aí tem aqueles comportamentos, né? Eu não parava, gritava muito e tal. E aí a gente vai aos poucos, assim, Deus vai caminhando ali, conforme dava, eu conseguia, eu falava assim, tinha Deus sair chorando da igreja, eu falava assim, não é possível que o senhor não quer que eu congregue, o senhor não... Entrava 10 minutos, eu tinha que sair com ela e ir embora, porque começava a gritar muito. E acho que a gente foi criado muito com essa visão de que não pode ter muito barulho, vai atrapalhar, né? Meu marido sempre foi muito preocupado com isso. Não, vai atrapalhar, o pastor vai atrapalhar a pregação, vai tirar o foco dos irmãos, né? Aí eu falava assim, se eu não fizer isso, eu também não vou. Todo mundo tem que aprender a lidar, vou fazer o quê? Por isso que é importante, né? Isso E a gente estava conversando aqui antes, né, de começar, sobre, você estava falando que o seu marido teve depressão, né, André? Sim. E como que você, os contatos que você tem com mães, né? Muitas mães solos, né, que a gente estava falando, por causa do diagnóstico, a maioria dos pais, né, não dão conta. Como que você vê isso, assim? É muito, infelizmente, né, Sandra? É muito comum, 80% dos casos, dos casais, no primeiro ano de diagnóstico, eles se divorciam. Infelizmente. Triste, né? 80% no caso de um diagnóstico e, normalmente, dentro dos 5 anos, primeiros 5 anos do casal, 30% há divórcio. No caso de um diagnóstico de um filho, 80% no primeiro ano. Nossa, então, muita assim, coisa, né? Gente, eu falo que não tem outra explicação, é Deus. É isso que eu ia falar. Porque é só Deus, porque a gente chegou ao ponto de pensar em divórcio nesse primeiro ano aí de diagnóstico, justamente porque teve que lidar com todos esses sentimentos muito rápido, com toda a mudança, né, de vida. E com o diagnóstico, com aquela criança ali totalmente desregulada e lidar com o seu próprio sentimento, né? E aí, eu lembro que a gente conversava muito e ele não aceitava, assim, buscar ajuda. Ele não aceitava buscar um psiquiatra para se tratar, né? E aí eu lembro que eu falei, amor, ou você busca um tratamento, ou você busca, ou a gente vai se divorciar, porque não dá. Não dá para conseguir conciliar vocês dois, assim, os dois, né? Ele doente. E você, né? Exatamente, ele doente emocionalmente, ela uma criança ali naquelas descobertas todas, dependente, né? E eu mesma, né? E aí, graças a Deus, ele foi atrás, buscou, e é muito ajuda, principalmente, né, gente? A gente não pode esquecer que Deus faz todas as coisas, Ele nos dá forças, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Sim. Né? Ele precisa fazer essa parte, uma fé consciente, sábia, né? E aquilo que cabe a Deus, mas tem coisas que somos nós. Graças a Deus que ele me ouviu e foi atrás, porque naquele momento eu precisava fazer uso de medicação, precisava de terapia, entendeu? Até para ele compreender, né? Porque o que eu vejo hoje, que ele sentiu um pouco mais de culpa, não pela questão do autismo, mas talvez pela questão da surdez, de ter acreditado na médica, entendeu? De não ter ido atrás. Por mais que eu sempre falava, por mais que eu pedia, eu acredito que ele sentiu um pouco de culpa, assim, porque ela poderia ter ouvido antes. Se eu tivesse feito alguma coisa. Mas tudo tem um tempo de Deus, gente. Tudo é um tempo de Deus. Tanto então, que assim, Deus, ele prepara tudo, né? Exatamente. Ele sustenta era aquele momento para ser. Era aquele momento para ser. Por mais que a gente poderia ser diferente, poderia, mas ele escolheu aquele momento. Era aquele momento. Ele capacita, não estava preparado. Sim. Exatamente, capacita, exatamente. E assim, a gente vê o propósito de Deus se cumprindo, porque através de todas essas situações, surgiu, né, um trabalho lindo que você está desenvolvendo junto com outras pessoas, que é essa necessidade de estar falando da conscientização do autismo, né? Exatamente. Das pessoas compreenderem mais sobre isso, porque
a falta de informação ou o excesso de informações erradas também atrapalha, né? Muito. Então você começou um trabalho na igreja, vendo a necessidade que você teve como mãe. Exatamente. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A Larissa, ela começou a frequentar salinhas, né? E aí de imediato eu já falava, tia, tem autismo, tá? Ah, mãe, mas precisa de alguma coisa específica? Não precisa de nada específico, né? Só... E assim, enquanto estava determinada, porque o autismo tem muito essa rigidez, né? Sim. Sempre é de um jeito, tem que ser sempre daquele jeito. Sim. E aí a criança vai crescendo, aí muda de turma, muda de sala. Ah, agora fez 5 para 6 anos, não pode mais ficar no maternal. Foi um caos. Foi um caos. Não, mãe, ela não pode ficar porque ela vai fazer 6 anos. Gente, mas ela tá acostumada, ela tem autismo. Ah, mas é que se abrir para um, tem que abrir para todo mundo. Aí ela não queria mais. Aí eu ficava sem ir. Aí aquilo ia até voltar, começar de novo para dentro da igreja, para depois de ver se ia acostumando, ia para outra sala. Já aconteceu de, infelizmente, subir colega que era dela por causa da mesma idade, né? Ah, os de 10 anos sobem e os 9 ficam aqui, né? Para outra separar depois do louvor. E ela ficar, mesmo ela tendo 10, porque não tinha ninguém ali para falar, não, tia, ela tem 10, que ela não fala, né? E ela entrar em crise. Aí por que entrou em crise? Aí depois, por causa disso. Então, assim, falta muita informação. Preparo. Muito preparo. E aí, quando eu recebi o convite da nossa pastora para ajudar, né? Porque, gente, as famílias têm crescido muito, as famílias. E onde estão essas famílias? Onde estão as famílias das crianças com microcefalia? Microcefalia hoje deve estar aí com 7, 8 anos, né? Daquela época que teve. Você não vê nas igrejas. Você não vê os autistas severos nas igrejas. Né? E que estrutura familiar, que a gente já sabe que é mãe solo, maioria são mães solos, né? Que um máximo de força que tem é de tentar conseguir uma terapia no posto de saúde, alguma coisa para o filho, entendeu? Não consegue. Esse processo é muito difícil, né? Porque tem casos que você ainda tem condições, né? Não, a maioria não tem, Sandra. Infelizmente, a maioria não sabe nem como suporte, se mexe, né? Exatamente, não sabe nem onde procurar. Nem onde procurar. É verdade. E aí a gente foi percebendo que a nossa filha ia crescendo e ao invés que a gente achar que as necessidades vão diminuindo, você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Porque hoje é muito mais comum você encontrar especialistas, terapeutas de crianças do que de adolescentes. Ninguém quer atender adolescente. Nossa. Ninguém quer atender. Adolescente por si só já tem, né, um estereótipo ali de problema, né? Já tem esse estereótipo. Imagina autista não verbal. Verdade. Então, assim, quando a nossa pastora nos convidou, a gente viu realmente ali que era um propósito de Deus. E assim, eu falei, amor, Deus levou 10 anos, né? Quando ela nos convidou, ela tinha 10 anos. Eu falei, foram 10 anos de tratamento, de amadurecimento. Porque, assim, Deus tratou tanto, gente, porque se não tivesse sido esse cuidado dele, eu já tinha desistido de congregar. Eu já tinha desistido da minha fé. Porque se eu não conseguia ir, ou se eu ia, as pessoas ficavam olhando, né? Outros irmãos lá que não entendiam, ficavam olhando de cara feia, não sei o que. Seria mais fácil. Seria mais fácil. Mais cômodo, né? Mais cômodo, exatamente. Você ficar em casa lamentando, né? E culpando Deus, né? Porque às vezes, infelizmente, algumas pessoas culpam, né? A Deus sobre isso. Mas aí, graças a Deus, né? A nossa líder do Ministério Kids olhou pra gente como família, quis conhecer a nossa filha, quis saber o que ela gostava. E aí ela se sentiu super incluída, né? Aí ela se sentiu, começou a pedir para ir para a igreja, sabe? E aí a gente começou a usar a comunicação alternativa, que ela fala pelo iPad, né? E aí ela começou durante a semana toda, ir à igreja, ir à igreja, ir à igreja. Falei, tá vendo? Tá vendo como é se sentir abraçada, no meio, né? Incluída. Porque às vezes está integrado, mas não está incluída, né? Sim. Se sentir incluída, né?
E aí a gente viu realmente que era esse o propósito, era esse o chamado. E a partir daí começou a surgir, né, algumas famílias, né, na igreja. E assim, as pessoas às vezes têm muito medo. A gente precisa desmistificar isso. As pessoas têm medo de lidar. Né? Nós temos um autista nível 3 de suporte. É uma maravilha, eu amo a vida dele. Mas é correr atrás dele o tempo inteiro. Sim. Né? Meu marido que lute, eu brinco, você que lute com Lorenzo, porque é uma energia, gente. Sim. Não dá, né? A mãe tem outro bebê, né? Vai a mãe, a avó se batizaram. Agora foi a primeira família que recebemos a típica, se batizaram, entendeu? Então, assim, ela até fala assim, André, obrigada, porque se não fosse vocês, a ajuda que tem com o Lourenço, a gente nunca poderia participar de um ministério, de uma igreja, a gente não poderia ter essa possibilidade. Então, assim, a igreja assusta, no começo assusta, né? A nossa filha grita, e aí na adolescência começou com os comportamentos de dar tapa para chamar a atenção, sabe? Então, assim, assusta as pessoas, mas precisa falar sobre isso, né? E graças a Deus, né, os nossos pastores abraçaram essa causa e mencionam, falam nos cultos, olha, gente, às vezes você vê correndo, às vezes você vê gritando, às vezes você vê aí, não é questão de falta de educação, né? É porque é muito estímulo aqui para eles, às vezes a luz, né? Então, a música empolga bastante, então é um trabalho de formiguinha, gente, é um trabalho de formiguinha. Lá no seu Instagram tem, né, que você colocou lá ela fazendo uma apresentação, né, com uma faixa e tal, achei tão bonitinho. Sim, olha que lindo, né, um monte de criança. Ah, ela ama estar no meio, entendeu? Só que as pessoas não sabiam como fazer. Sim. E acho que tem um pouco de receio, assim, de falar alguma coisa e pai e mãe não eu gostar. acho que entra tudo tudo isso, é né? a falta de conhecimento, de informação, né? Incluir, né? Exatamente, porque o Lorenzo mesmo, ele costuma escapar. E quando ele escapa, gente, sai todo mundo correndo. E antes ele passava, as pessoas ficavam assim, né? Aí a gente não pode pegar, pode pôr, abraça pela cintura, porque eles são fortes, né? Eu já me joguei assim, igual jogadora de vôlei, pra pegar ele pelas pernas, pra não pular na piscina. Entendeu? Então, assim, hoje são você, muito rápidos. Você faz parte do Ministério Infantil? Sim. Você trabalha com o Ministério Infantil, então? Faço parte da equipe, né? Nós temos a equipe e aí a gente tá aí nessa linha da inclusão ali na equipe. Legal. Porque tem chegado, né? E às vezes a gente não sabe. Chega um TDAH, a mãe fala, olha, tem TDAH, tal. Então a gente vai estudar, porque a gente tem experiência com autismo, mas nenhum autista é igual o outro, então... Tem níveis, né? Exatamente, tem níveis, o que dificulta bastante. Então, assim, a gente precisa tornar isso comum para que isso seja em todo lugar da sociedade, gente. Porque as famílias não têm tempo. Gente, conseguir meia hora para estar no culto, orar sem nenhuma preocupação, ali, né? Aquela paz, saber que seu filho está sendo cuidado, para você poder prestar um culto, entendeu? Não tem preço, não tem preço. E acho que por a gente já ter passado muito isso, a gente sabe, a gente fala, não chama os pais, não chama por qualquer coisa, não. Tem que ser alguma coisa muito assim para chamar. Deixa o pai e a mãe lá dentro do templo, né? A gente precisa ajudar essa criança, a família, porque às vezes a gente salva a família. Sim. O índice de suicídio é muito grande também, de mães. Então, a gente tem essa dificuldade de lidar por falta de informação, né? Por falta de informação. E o que dói muito é o preconceito, sabe? E por mais que as pessoas acham que não tem demais, tem muito preconceito, né? Muito preconceito velado. Então, assim, a gente sabe dessa dor. Então, quando você vê alguém recebendo seu filho com carinho, né? Não tendo medo dele, e a mãe sente isso de longe. Os olhares, entendeu? Então... porque esse trabalho é tão importante, porque seria cômodo se abrisse uma igreja só para autista, né? Vamos abrir um ministério infantil,
na igreja só para receber autista. Aí entra a parte de separação. Que não é né? inclusão. Que É não é segregação. inclusão. Que é segregação. Eu acho que ainda Isso. fica pior, né? Fica mais feio ainda. Sim. E como que você trabalha sobre esse assunto, sobre esse tema ali no Ministério Infantil, com as crianças e também com as pessoas que fazem parte assim do serviço, né, ali do Ministério Infantil? A nossa pastora, na época, foi em julho do ano passado que a gente ingressou. Aí, em agosto, a gente fez um pequeno treinamento para a equipe, né? Legal. Como eu já estava no curso da pastora Aline do Atitude Kids, né, de inclusão na igreja, então mais ou menos eu já tinha uma noção ali da prática dentro do ministério. E aí a gente passou isso para a equipe, né? E o bom é que a gente já tem a Larissa como exemplo, então, né, fica mais fácil para eles compreenderem. Sim. Então a gente já passou sobre essa questão, que não existe isso de separar, entendeu? A intenção é incluir em todos os momentos ali do culto. É claro que quando uma criança desregula, né, ou tá gritando muito, ou começa a chorar muito, ou começa a bater, ou começa a se autoagredir, aí é claro, a gente tem que ter essa sensibilidade de tirar naquele momento, dar uma volta, dar um copo d'água, ou gosta de suco, dar um suco, para ela se acalmar. E aí, se acalmando, você retoma ela pra sala, né? Pra junto das demais crianças. A gente providenciou um tapete, porque, né, temos nosso autista mesmo, ele não fica sentado na cadeira ali, junto com as outras crianças, ele não gosta. Então, ele fica deitado no tapetinho, tem o puff, ou ele quer ficar correndo, vai correr, corre, né? Só tem que ter esse cuidado ali com porta, graças a Deus que hoje nós temos uma sala ampla, porque antes era lugar aberto. E aí era difícil, porque era muito mais cuidado, muito mais pessoas, né? E equipe, você sabe que equipe precisa de quanto mais pessoas para se disporem, né? Em fevereiro nós fizemos um seminário, um trabalho de um sábado sobre a importância do Ministério Kids para a igreja. E dentro desse trabalho a gente apresentou também sobre a inclusão e graças a Deus, Deus moveu ali no coração, várias pessoas se dispuseram. Então assim, estamos conseguindo fazer 2 equipes. De variar, né, cada domingo é um, porque são em torno de 50 a 80 crianças total na sala. E aí autistas geralmente são 4, ou com outro, né, diagnóstico 5, já tivemos casos de 6 num dia só, e eu, meu esposo e mais 2 pessoas. E pensa num ministério que ninguém, né, dá muito valor dentro da igreja. Né? Todo mundo quer púlpito, na verdade, mas ninguém quer realmente acham, servir no que tem que servir, né? Acham que você ali é essa linha para cuidar das crianças. É babá, né? Depósito de criança, né? Infelizmente, a gente tem quebrado. Graças a Deus que a nossa liderança tem essa visão de não, ali as crianças estão ali para cultuar, para aprender numa linguagem lúdica, mas eles estão prestando o mesmo culto que os adultos estão lendo. Isso é muito importante. E isso precisa incluir os autistas. Sim. E eu lembro que o que mais me moveu, assim, o coração, a Sara, a nossa líder, falou assim, Andréa, a alma não tem tamanho. É verdade. E ela ministrava na minha filha, ela ministrava, Larissa, Jesus te ama, e fazia o sinal, e Jesus ama você, e fazia. Aí um dia minha filha foi lá aceitar Jesus, ela foi, ela orou com ela, entendeu? Eu falei, gente, eu nunca pensei nessa perspectiva, eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Exatamente. E aí a gente começou a ter experiências, me arrepio, porque a gente começou a ter experiências, eu lembro que chegou um autista com 5 anos, 4 anos, ele não parava, ele corria muito, mas ele já falava, ele já escrevia, ele já sabia ler, mas ele não ficava lá. E eu conversei com a mãe falou assim, olha, ele gosta muito de desenhar. Aí já corremos lá, compramos um quadro branco, comprei canetão, levei o tapete. Aí ele começou a desenhar. Aí ele corria até o estacionamento, ainda estava no lugar aberto. Ele corria no estacionamento, olhava um carro, ele voltava para desenhar aquele carro. E o irmão atrás dele correndo, né? Com medo dele escapar. E aí nisso estava tendo um louvor, uma oração sobre abençoar o pai, a mãe, a avó. E aí ele começou a escrever.
ele estava lá no cantinho que ele queria ficar, de costas para todo mundo, mas ele estava sendo ministrado com tudo que estava falando. E ele escrevendo no quadro branco o que estava sendo falado no microfone. Amém. E às vezes, você olhava, gente, você não falava que não estava escutando nada. É que as pessoas esquecem que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele não precisa estar ali, você não precisa estar ali. Você não precisa ter importa aquela questão, tem que estar olhando para a pessoa. Não, né? Deus, quando ele ver quer se- ministrar, o Espírito Santo ministra e pronto, né? E isso aí que você falou é muito importante, porque a nossa igreja tem essa visão também do Ministério Kids, né? A nossa líder lá do Ministério Kids é a Aline e o Denis. E eles têm essa visão de que a alma da criança não tem menos valor do que a nossa. E não Né? é uma salinha de Não é uma salinha pra os pais brincar. ficarem quietos. Não. Ali é evangelismo, é aprendizado. É né? Bíblia, é louvor, é evangelismo quebrar um mesmo. pouquinho essa questão de que as crianças são a igreja da manhã, as crianças podem ser a igreja É hoje. desde agora, desde É agora, hoje, hein? né, gente? É hoje. Quantos relatos a gente tem de crianças que as famílias vão até o Senhor por causa delas? Por causa das crianças. Por causa delas. Porque ver a transformação na criança, né? O mover. E eu vejo tanto mover porque, assim, tem aquela visão, criança é autista, não tá entendendo nada. Entende. Então. É Down, não tá nem sabendo direito o que tá falando, entendeu? E aí esse mesmo autista que a mãe se batizou agora, ele ficou repetindo, durante a semana ele repete os livros da Bíblia, tudo pra ela. Que E, bênção. gente, sério, vocês verem no culto, ele não para um minuto. É um minuto. É enfiando embaixo da cadeira, aí o marido corre atrás, ele sobe esse negócio. Aonde tá. E ele tá ouvindo, ele tá sendo ministrado da forma. Do jeito Do dele, jeito. né? É porque quem Gente, ministra o Espírito Santo. Exatamente, É. exatamente. Aí a gente conversa com as crianças. A Sara teve essa sensibilidade. Ela falou, Andréia, eu posso pedir aí vocês falarem com as crianças. Aí a gente conversa com as crianças, porque, gente, tem que alcançar todo mundo, não é só os adultos, Sim. as crianças também. E aí quando começou a contar, a conversar com as crianças, olha, às vezes a Larissa sai correndo, o Lorenzo pula, sobe em cima das coisas, porque o Lorenzo não consegue ficar sentado, ele tem autismo. Pronto, para as crianças agora é super normal. A Larissa grita lá, nem mais estão se importando. Aí esses dias ela me mandou assim, Andréia, olha o que tá na caixinha de oração. Deus abençoe a Larissa para que ela fique mais calma. Eu falei, gente, olha o coração da criança. Sim, porque Sim. o coração da criança é sincero. Não tem maldade, né? Não Exatamente. tem Então a malícia. gente precisa alcançar. E vocês fazem esse treinamento com pessoas de outros grupos, por Outros exemplo, nossa ministérios, igreja, se quiser, né, o ministério, convocar vocês para estar falando sobre esse assunto, porque quanto mais pessoas têm informações sobre isso, eu acredito que é o propósito de Deus, né, se cumprindo. Então, gente, a nossa pastora tem essa intenção de abrir, de ampliar, não de abrir, né, mas assim, de organizar de uma forma para alcançar especificamente os ministérios infantis nas igrejas, né, para alcançar divulgar esse conhecimento, né? E aí temos também o projeto Atipicamente, que Sim. tem feito algumas palestras nas igrejas, alcançando todos os público ministérios em geral, né? ali, né? Porque assim, quando você chega no ministério, o diácono precisa saber receber essa família, Sim, né? O primeiro que tem contato ali é a porteira, a portaria precisa saber lidar, né? Sim. Porque vai chegar correndo, já vai ficar olhando com aquela cara, né? Precisa saber lidar. Então aí surgiu, né, o projeto Atipicamente, que foi projetado, pensado pela Priscila, e aí a intenção dela é alcançar, né, as escolas, que é o núcleo que a gente está, as igrejas têm pedido palestras sobre conscientização do autismo, a gente já fez em 2 ministérios, órgãos públicos, todos os setores, né? É um projeto social visando nisso. Mas a intenção realmente é a gente montar, estruturar esse treinamento. Nós estamos estudando, estamos fazendo o curso, né? Porque nunca é demais você ter conhecimento, né? Pela variedade dos casos de autismo, de sinais, e pela variedade de diagnósticos que tem chegado nas famílias, né? E para essas famílias ter onde se socorrerem, se apoiarem, né? Então a visão realmente é alcançar os ministérios que quiserem, de levar esse conhecimento para ajudar, porque a intenção é
ajudar essas famílias, alcançar essas famílias. E É um um trabalho vai abrindo fantástico, portas né? para outros, Isso, né? exatamente. No caso, vocês tiveram, né, Deus deu isso, né? Isso. Sobre o autismo, outro vai sobre Sim. uma outra doença, né? Tantas Sim, coisas. Precisa tantas passar essa informação, né? necessidades, Nada melhor para passar a informação do que viveu isso e vão falar com propriedade, né? Exatamente. Inclusive, na sua família, agora o seu marido foi diagnosticado Foi. aos 45 anos. 45 anos. Isso ele aí é um caso, são casos que agora estão mais recorrentes, né? Que é o Bastante. diagnóstico tardio, né? Bastante, gente, porque acho que a informação tem chegado. E aí a pessoa, ao ouvir sobre isso ou estudar sobre o assunto, fala assim, então eu sou assim porque eu tenho um diagnóstico, não porque eu sou problema. Sim. Ou porque isso, eu tô pensando, né, tá surgindo algo da minha cabeça. Sim. Não, e o que mais, assim, a gente percebeu é que já foi meu esposo, foi o líder, o Rafael, também, depois desse treinamento, ele também foi atrás e também fechou um diagnóstico. Temos outra moça do ministério que fechou o diagnóstico de TDAH. E o que eles mais ressaltam é o peso que tiram das costas quando eles recebem Por esse determinados diagnóstico. comportamentos que eles tinham, não Sim. conheciam. Mascaravam, Aham. né? Porque a dificuldade eu de devo ter aceitar alguma coisa que isso errada, né? Aham. Ou alguma coisa mais pejorativa, né? Sei lá, por que eu tô assim, tô doido, alguma coisa assim, sabe? Mas aí faz aquele mascaramento para se sentir aceito, para se fazer pertencer àquele lugar, mas depois vem a depressão, Sim. depois vem, né, a angústia. Ela fala, André, parece que tirou um fardo das minhas costas, né? Fala assim, não, então eu sou assim por causa disso. Sim. E eu posso correr atrás de uma terapia para me ajudar a lidar Sim. com isso. Eu posso, né, ser medicado, se o médico achar pertinente, para ajudar a ter uma qualidade melhor de vida. Sim. E pronto. Pronto, né? É isso aí Pronto, mesmo. tira aquele peso, aquela angústia, né? De por que eu sou assim, eu sou o problema, né? E ajuda a gente, isso tira, isso facilita, né? Meu marido em casa, assim, melhorou muito a relação dele com a nossa filha. Que bênção. Depois desse diagnóstico, porque ele começou a entender, porque ela sempre foi muito grudada em mim, Aham. né, como mãe, né, e acho que a partir do momento que ele começou a se ver nela, Aham. ele começou a entender melhor, acolher melhor, né, então é uma maravilha, assim, você encontrar um tesouro no meio da dor, no meio de toda a dificuldade, porque não é fácil, mas você vê um propósito. Então isso Amém. dá um up, dá uma nossa, força, né? muito. Do céu, gente. André, o seu trabalho é fantástico, né? Obrigada. Assim, as pessoas precisam realmente falar mais sobre isso, conhecer mais sobre isso, mas isso de incluir na igreja é muito de Deus mesmo, muito propósito de importantíssimo. Deus, porque muitas pessoas têm certeza que estão assistindo aqui não pararam para pensar nisso, né? Sim. Porque tudo aquilo que é mais cômodo, melhor nem mexer, né? Tá tudo muito Exatamente. cômodo, tá tudo muito no lugar. E aquilo que precisa remover, trabalhar, pensar para incluir, É pode dar trabalhoso. trabalho. Então fala assim, não, vamos mexer com isso agora não. Então assim, que Deus continua abençoando Amém. as suas mãos, a sua obra, te dando sabedoria, Amém. porque é pelo amor de Deus mesmo. Porque Sim. nós estamos vivendo um tempo, e principalmente um trabalho desse no mundo e no tempo que nós estamos vivendo. Que a palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, né? Exatamente. E já tá acontecendo isso, né? Sim. O olhar pelo outro com compaixão, o olhar pelo outro. Qual que é a necessidade da Sandra? A Sandra está tendo esse Empatia. comportamento, mas o que ela está passando na vida dela por ela estar se comportando assim? Hoje as pessoas não têm essa sensibilidade. Já é o lado da acusação, é o lado Sim. da negatividade, é o lado da crítica. É muito mais fácil falar assim, não, a Sandra tem um filho muito mal educado. É Deu diferente educação. de eu chegar assim, Sandra, eu percebo que o seu filho, ele tem um comportamento assim, eu posso ajudar você em algo? Olha como que muda, é a sensibilidade de eu chegar e ter esse olhar, acolhimento, né? Falando, não, peraí, tem algo que está errado e está incomodando, então deixa eu ver como que eu posso ajudar. Então que a gente possa ter, né, essa sabedoria, é o que você está mostrando hoje para nós Sim. mesmo, né? Da gente ter esse olhar de que ao invés de a gente achar que algo está incomodando, é sinal de que a gente tem que parar e falar assim, como eu posso fazer isso ser diferente, né? Exatamente. E nós somos discípulos de Jesus, Sim. né, gente?
Não tem quem mais incluiu na vida do que Cristo. Sim. Cristo inclui, exemplo de inclusão. E, infelizmente, a inclusão hoje, ainda, né, acho que muito tardiamente tem chegado nas igrejas. Mas glória a Deus que está chegando, né? Antes, né, tarde do que nunca, mas no momento certo. Mas eu falo porque é na igreja que tinha que ser exemplo. Sim. De inclusão, de amor, de empatia, né? E de modo geral, Cristo morreu por almas. Ele não morreu por uma reverência no culto, né? Então, infelizmente, hoje a gente ainda tem alguns relatos muito tristes de pais que são obrigados a se retirarem de dentro da igreja porque está atrapalhando, né? Então, necessita urgentemente, porque cada vez mais diagnóstico tem chegado nos lares. Cada vez mais famílias têm sido destruídas com divórcio. Cada vez mais famílias têm sido destruídas com suicídio, depressão, tanto de mães quanto de adultos autistas que não sabem lidar, não entender e acabarem numa profunda depressão e tirarem a própria vida. Então, é um assunto urgente, é um assunto que a igreja precisa acordar, né? E todos nós precisamos acordar, porque é uma responsabilidade de todos. E fazer o que vocês estão fazendo hoje, gente, é de grande valia. Porque a gente tem que usar todos os meios possíveis para alcançar, para levar a informação, todos os meios possíveis, né? Só assim que a gente vai alcançar, é só assim que a gente vai tentar construir uma sociedade aí mais inclusiva, não segregada, como você mencionou, né? Integrativa, de estar ali no meio, mas ninguém preparar nada para aquela criança, não se preocupar em como aquela mensagem vai chegar para aquela criança ou para aquele adulto que necessita, que tem uma dificuldade de comunicação. E esse é o propósito, né? Foi Ele que nos escolheu, às vezes bate desespero, eu falo, Senhor, foi o Senhor que escolheu, não pedi, então me ajuda, dá sabedoria, porque não é perfeito, gente, né? Tem culto que eu saio assim, frustrada, e eu ainda brinco, eu falo, Deus, você ainda usa minha filha para me deixar mais frustrada, porque a gente precisa aprender a lidar, porque não são máquinas. As crianças têm emoções, têm dias, né? Exatamente como todo mundo, né? Então, assim, a gente só precisa se dispor a amar e a aprender e a buscar conhecimento, porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, fazer um bem maior e cumprir o propósito. E você tem alguma rede social, algum contato para divulgar aqui, caso alguém queira, né? Saber mais sobre o projeto, atipicamente. Atipicamente, né? Tem a rede social, né? Tem o meu Instagram, que é Princesa Eu Autismo. E tem o do projeto Atipicamente, né? Que a gente criou para fazer esse alcance também. E tem o telefone, a rede social, Facebook, Andréa Vasconcelos, Andréa Santana. E o Princesa e o Autismo é o que a gente mais publica, as questões, né, da nossa filha, pessoal, de tratamento. Que bênção. Mas estamos à disposição, meninas. Amém. Obrigada de prazer coração. Mesmo ter essa bom. conversa, né, tão importante. Nossa, muito bom mesmo falar sobre isso, né? E que a gente possa cada vez mais ter novidades, né, de avanços com relação a isso, com relação ao assunto. Né? E eu peço, se você quiser deixar alguma mensagem para a mãe que está assistindo, da importância da família, né? Porque para você foi importante a fé em Deus, foi importante da parceria da família, né? Porque você e o seu esposo fez toda a diferença juntos. Não é fácil, não adianta romantizar, dizer que todo lindo, mundo vai dar né? conta, mas é possível. Você mostrou hoje que é possível. Então deixa um recado para as mães, para a família, que muitas vezes está assistindo hoje, está como você estava no começo, né? Ou recebendo um diagnóstico, ou sem rumo no tratamento, como a Sandra mencionou aqui, que a gente sabe que pela rede pública, tudo, além de ser mais demorado, falta muito informação, tratamento, direcionamento correto, porque você buscou pelo seu instinto de mãe, pelo amor que você tem ali, pelo próprio Deus, guiado pelo Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas, elas se perdem ali com tanta preocupação, o medo, tudo, e acaba sem essa direção, né? Sim. Bom, queria dizer para você, mãe, que você recebeu esse diagnóstico, você que está nesse processo, sinta meu abraço, porque neste momento a gente precisa realmente ser acolhido.
Entendo que não é fácil, eu entendo que a dor é sufocante, mas olha para o teu filho, não desista de ter esperança, não desista de buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus força, discernimento e estude. Não precisa você se preocupar, procurar um curso, mas vai para o YouTube, vai pesquisar sobre autismo, rede social, A maioria das pessoas hoje tem acesso. Tente se informar o máximo possível, participe de grupo de mães de WhatsApp, porque são nesses grupos que a gente vai dividindo a carga, que a gente vai dividindo informações, que a gente vai fazendo comparações. Nosso filho tem esses mesmos sinais, como que você ajuda, como que você consegue lidar. Então, essa rede que muitas vezes falta no lar, às vezes é uma mãe solo, muitas vezes falta família, rede de apoio que não tem, mas você tem ali uma mãe que entende, uma mãe que tem um filho no mesmo caso. Então, não desista, busque ajuda, busque informações, vai atrás de defensoria, vai atrás do Ministério Público, vai atrás na escola para inclusão, tente ao máximo buscar informações nesse sentido, mas sobretudo busque a Deus. Amém. E só Ele que vai capacitar e vai ajudar. E é possível, como você disse, é possível. E sobre o projeto, André, eu vou estender aqui só um pouquinho, tipicamente. Quem quer ajudar, no caso, psicólogo, alguém assim da rede de saúde, como que faz? Tem bastante, até graças a Deus, muitas pessoas têm procurado para fazer parte. E lá no Instagram mesmo, pode estar mandando no direct, se apresentando, que a Priscila, que nós leva para os núcleos, e aí faz direcionamento para o núcleo de tratamento, porque a intenção do projeto, gente, é realmente futuramente poder proporcionar para essas famílias que não têm renda, um atendimento, um acompanhamento, um direcionamento na parte jurídica, porque realmente não tem no público, mas vamos atrás de um advogado, ou da defensoria, ou do Ministério Público. Medicação é algo muito importante que falta muito, então vamos buscar Ministério Público para fornecer para a criança, que é o Estado, por meio da defensoria, para funcionar, para buscar, de alguma forma, suprir aquela necessidade, gente, que é básica, porque uma criança sem medicação, só uma família que já viveu sabe a situação. Então, a intenção é realmente ajudar essas famílias de alguma forma. E chegar a conhecimento, chegar também, não só conhecimento, mas um tratamento, uma orientação efetiva, para que possa, de fato, estar ajudando as crianças que necessitam. Então tá bom. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Muito feliz de receber. Bom, obrigada também. Nas próximas, vamos também entrar em contato para você voltar com a Patrícia? Priscila, Dedicadamente, para entrar mais um pouco aí sobre esse assunto, que é muito importante. Sim, fazer a diferença. Exatamente. E você sempre será bem-vinda aqui. Obrigada, tá bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Ágape, mais uma história incrível, e que você, tenho certeza, foi edificado hoje com tudo aquilo que nós falamos aqui. E o que você achou do programa de hoje, desse episódio de hoje? Deixa aí nos comentários. E lembrando, você pode acompanhar os bastidores, as fotos, os cortes dessa entrevista na nossa rede social. Você pode seguir lá, @Conexão Ágape Podcast. E já vou pedir para você aí que assistiu até aqui ao final, já compartilha esse vídeo para que outras pessoas precisam ter essa consciência, poder trabalhar também esse tema muito importante. Então a gente espera você na próxima quarta. Até mais!